tudo sobre a tributação para clínicas veterinárias e pet shop. Você sabe quais são os impostos que estão inclusos nos serviços de veterinária ou no comércio de pet shop? Se você tem dúvidas e não sabe qual a melhor alternativa, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas antes deixa aqui o seu like e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. As clínicas veterinárias, elas geralmente oferecem os cuidados para os nossos animais de estimação, sejam eles centros cirúrgicos, atendimentos clínicos ou também outros tipos de serviços que são prestados para os pets, como sonorização, raio-x, exames laboratoriais. A gente sabe que esses tipos de serviço eles podem sofrer um tipo de tributação diferenciada e aí a gente precisa escolher qual a melhor forma. As atividades de veterinário, serviços prestados pelos profissionais de veterinária, geralmente estão inclusos no CNAE 7500100, que são as atividades de veterinária. E aí a gente vai estar relacionado todos os serviços que são inerentes à profissão, sejam serviços laboratoriais, atendimentos clínicos e os demais cuidados que são prestados para os nossos pets. Já os pet shops, que são o comércio, de artigos que são utilizados ou de rações, artigos como coleiras, como guias, como as escovas, shampoos, perfumes, esses daí estão relacionados dentro de outros tipos de comércio para animais domésticos. As clínicas veterinárias, elas podem ser tributadas com base no Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Cada uma dessas tributações, como a gente já falou aqui algumas vezes, elas têm suas características próprias. Geralmente para os pet shops a gente utiliza aí o Simples Nacional, mas eu vou discutir com vocês um pouquinho sobre como cada um desses regimes pode estar relacionada às atividades inerentes às clínicas veterinárias e aos pet shops. O primeiro é o Simples Nacional, que é bastante utilizado para os pet shops. E através do Simples Nacional a gente consegue recolher todos os impostos federais, estaduais e municipais. Comércio varejista para pet shop geralmente está lá enquadrado no anexo 1 do Simples Nacional, onde a gente vai começar com uma faixa de alíquota de aproximadamente 4% sobre a receita bruta. Já as clínicas veterinárias, elas podem estar tanto no anexo 3 ou no anexo 5, a depender das atividades que serão desenvolvidas dentro da clínica. A escolha pelo Simples Nacional para pet shops pode fazer o maior sentido, eu vou explicar para vocês o porquê, mas talvez para as clínicas veterinárias já não faça tanto sentido assim. Lucro presumido para pet shop, será que é a melhor opção? A gente tem aí algumas discussões relacionadas a esse tipo de regime para pet shop, mas a gente acredita que a faixa de presunção de 8% dentro do lucro presumido para a tributação do imposto de renda e contribuição social pode ser bastante oneroso para os pequenos pet shops e tem um limite de faturamento anual de até 78 milhões por ano. No lucro presumido, a gente vai ter aí a segregação dos impostos. Como eu falei lá no Simples Nacional, eles são unificados, dentro do regime de tributação do Simples Nacional. Mas a gente vai ter também o regime de apuração de conta corrente do ICMS para as operações com mercadorias. Muitas vezes um pet shop pequeno ele não vai ter uma estrutura para ter esse tipo de controle. Então a gente julga que o Simples Nacional, a priori, ele pode ser bastante vantajoso para a maioria dos pet shops. E para as clínicas veterinárias a gente destinar um regime de tributação diferente. E uma última opção seria o lucro real, onde a gente teria que fazer um regime de controle para os pet shops, que muitas vezes contabilmente é muito mais complexo para uma pequena empresa ou para um pet shop. Isso vai depender do faturamento, é claro. E aí a gente fala de um regime de tributação onde precisa haver o máximo de controle possível. Inicialmente,
pode até ser bastante interessante, pois a empresa de pet shop ela pode ter despesas que serão bastante substanciais e até chegar a não ter um lucro no início de suas atividades, vindo a ter prejuízo. E a gente sabe que no lucro real as empresas, quando elas têm prejuízo fiscal, não há incidência dos tributos federais ou estaduais, a depender da apuração de conta corrente. A abordagem do lucro real ou do lucro presumido ela pode ser muito mais vantajosa para as clínicas de veterinárias, atividades que são inerentes à profissão, aos profissionais de veterinária. Esse tipo de tributação vai permitir que a gente faça um controle maior das despesas, né? A gente está tratando aí de um segmento de serviço. Então, um segmento de serviço, ele vai ter muito mais controle, né, sobre as despesas, contas a pagar, contas a receber, o faturamento e todos os controles operacionais referente à atividade de veterinária. Mas isso a gente precisa definir através de um planejamento tributário. O ideal é que todo veterinário ou todo proprietário de pet shop que deseja ter as duas atividades, né, no seu estabelecimento, contrate um planejamento tributário para ver qual a forma mais viável de tributação para aquela empresa, ou se for ser constituída mais de uma empresa de segmentos diferentes dentro daquele estabelecimento. Para conseguir isso, o melhor caminho, a melhor ajuda é o contato com um contador que seja experiente na área, que tenha informações substanciais, informações suficientes para tomar a melhor escolha, para tomar a melhor decisão de qual tipo de regime de tributação, como reduzir a carga de impostos, como reduzir a carga com despesas e que venha, assim, é claro, a ter lucro tanto para pet shop quanto para as atividades de veterinária ou para os dois segmentos em um mesmo estabelecimento. Se você ficou com mais alguma dúvida, deixe no comentário e, claro, nós podemos ajudar você a escolher qual a melhor forma de trabalho para o seu pet shop e para a sua clínica veterinária. O nosso contato está aqui na descrição do vídeo. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Até mais!